A gente tem o Max Tegmark, que ele é muito foda, e ele trabalha com a ideia do universo ser matemático. Em que sentido? No próprio universo que a gente vive, ser uma fórmula matemática complexa que engendraria esta simulação a partir do momento que ele foi criado em simulação. E esse posicionamento ele é interessante porque não é que o universo é descrito matematicamente. Não. A própria estrutura ontogenética dele já seria essa estrutura matemática que levaria a isso. E aí ele trabalha com 3 níveis, né, na hipótese da simulação dele, né, que é o nível 1, que é a nossa hipótese atual, que seria uma simulação computacional clássica, ou seja, teria todos aqueles limites mecânicos, todos aqueles limites físicos que a gente discutiu no episódio passado. Tem a possibilidade do nível 2, que seria a realidade como um algoritmo quântico, ou seja, a gente entraria dentro de computação quântica, e pensando em computação quântica, os limites termodinâmicos seriam diferentes, né? Porque a gente tem sobreposição, a gente tem várias coisas, então assim, em tese, né, a gente conseguiria, num universo de computação quântica, ultrapassar esses limites termodinâmicos da computação atual, né, que é basicamente Matrix. Tá? Isso aqui é basicamente Matrix. A ideia do Chalmers, do nível 2 dele, é Matrix. É um universo que se estrutura inteiro em computação quântica. E a possibilidade do nível 3, o universo como estrutura matemática pura. Ou seja, todo este universo simulado seria ele em si próprio uma estrutura simulada em computação quântica avançadíssima que a gente não consegue nem imaginar. E aí tudo funcionaria dentro disso, né? Vou fazer uma pergunta. Faça. O senhor assistiu Interestelar? Assisti. Você gostou de Interestelar? Cara, pra mim, eu vou falar uma coisa que o fã de Interestelar vai ficar puto comigo. O que eu mais gosto de Interestelar é a musiquinha, cara. Eu gosto de Interestelar. Eu tenho meus problemas com o Nolan, mas eu gosto de Interestelar. Não, eu gosto do filme, mas eu achei aquela música tão catchy, saca? Fica tão na cabeça aquele... É bom demais. Toda vez que eu tô vendo um vídeo de TikTok começa a tocar a música de Interestelar, eu paro pra ouvir, saca? É bom demais. Agora, eu gosto de mencionar o Interestelar porque tem uma cena do filme que aquele protagonista lá, o Matthew McConaughey, eu não sei qual era o nome dele no filme, que ele Matheus Maconha em português. Exatamente, Matheus Maconha em português. Que ele vai interagir com umas dimensões superiores que são quase matemática e tal. E ele vai ficar interagindo com uns cubos diferentes. É uma referência ao Tegmark. É uma referência ao Tegmark e é muito engraçado, cara, que sabe quem que pensou isso 100 e tantos anos? Você já ouviu falar do Edwin Abbott? Não. Edwin Abbott era se eu não me engano, ele era padre ou abade ou qualquer coisa assim na Inglaterra vitoriana. E ele escreveu um romance matemático de ficção científica no final do século XIX chamado Flatland, Terra Plana. Qual que é a ideia do Flatland? Começa descrevendo a vida num universo de 2 dimensões. Então, assim, um quadrado que é casado com outro quadrado, que tem quadradinhos, e os círculos eram considerados, né, a classe superior daquele local, os triângulos estavam abaixo dos quadrados, quanto mais subia, né, o número de faces, mais perfeito seria a figura. O círculo, na verdade, não é um círculo, mas é um poliedro de muitas e muitas e muitas faces. Mas era quadrados ou cubos? Quadrados, 2 dimensões. Duas dimensões. Tudo plano, por isso que chama Flatland, terra plana. Certo. E aí, esse cara começa a ouvir a voz vindo do nada de alguém da 3ª dimensão. E aí tem todo um apanatatismos, pra gente ser muito técnico, né? Tem toda uma subida aos céus, tem todo um momento pitagórico de transcendência, aonde ele consegue ser levado até a 3ª dimensão e ele vê a dimensão dele de cima, percebe como que o cara consegue ver dentro da casa dele, dentro dele próprio. Ele é levado a uma dimensão de uma única, unidimensional, uma linha. E aí ele vira pro cara que é de 3 dimensões e fala: me mostra a 4ª dimensão, me mostra a 5ª. Aí o cara fala: não existe.
Olha que pegada genial do Abbott aqui. E aí é exatamente isso. É essa ideia de que é muito difícil para alguém de uma dimensão vislumbrar a possibilidade de outras dimensões. Porque o que o Nolan tá colocando ali? O Nolan tá colocando ali representações gráficas que sejam cognoscíveis, que sejam compreensíveis pra gente. Claro, concordo com você. Porque um ser de quarta dimensão, teoricamente, poderia nos operar sem nos abrir. Porque como ele tá na dimensão acima da nossa, ele vê dentro da gente. Saca? E aí, tipo, o cara trava o cara de terceira dimensão quando é falado pra ele de uma quarta dimensão. Mas ele passa o romance inteiro explicando pro cara como é absurdo ele não conseguir pensar que existe uma terceira dimensão. Saca? E o Abbott já meio que tá nessa ideia, né, de que outras dimensões existem e que essas dimensões teriam controle sobre as dimensões inferiores, né? Que alguém, um ser de uma dimensão superior, poderia se portar quase que como um profeta e um deus para os seres das dimensões inferiores. É um romance muito interessante e é muito legal que no final esse quadrado, obviamente, é perseguido, preso, e apagam a ideia da terceira dimensão da sociedade pra manter o controle, assim. É muito legal, cara. É um romance vitoriano esse negócio. Uma doideira, assim. Inclusive tem tradução no Brasil, que é bem legal. Se eu não me engano, no Brasil ficou tipo Planilândia, uma coisa assim. Mas é bem divertido. Procurem Edwin Abbott, que eu recomendo demais. Dando um pulo para além do Tegmark, só pra gente fechar essa parte de fundamentos metafísicos, né? A gente tem o David Chalmers também, né? Que ele vai pensar a realidade virtual enquanto uma metafísica genuína. Em que sentido? Que se a gente for uma simulação, os nossos cérebros podem não ser biológicos. Né? Porque se tudo é simulado, também a biologia seria ela simulada, né? Só que ele está trabalhando com a ideia que uma consciência simulada seria tão válida quanto qualquer outra consciência original, né? Então, em última instância, se a simulação é perfeita, as próprias intenções simuladas afetam a realidade simulada? A própria interação de um ser que foi simulado numa perfeição tal que, metafisicamente falando, ele tem essa autoconsciência, né? Ele já é, entre aspas, desperto do seu ser para si, né? Não só do seu ser em si. A gente tava falando de fenomenologia do espírito ali fora. Eu acho que o Hegel é o melhor pra gente pensar isso, né? Ele não é só um ser em si, ou seja, ele não é simplesmente algo que existe, mas é um ser para si. Ele consegue pensar nas inter-relações com os outros seres e se localizar no mundo a partir dessas inter-relações. Seria possível, então, que essas consciências simuladas alcançassem o mesmo prisma de consciência das consciências originais que a simularam. E a partir de então, a simulação perde o controle de si própria porque as interações destas simulações vão mudar para onde que a simulação vai? É um problema. É um problema. É um negócio, assim, muito, muito, muito louco da gente pensar, né? E aí, assim, a gente tem vários problemas aqui que vão ter, né, problemas tanto para física, quanto para metodologia científica, quanto para questões até, né, se a gente for pensar em filosofia moral, né? Porque, assim, para física, a gente tem o problema de evidências potenciais, né? Então, assim, aquela ideia que eu tinha jogado aqui dos caras estudando resolução cósmica de fundo para ver os pixels, para ver os artefatos, para ver o que estava dando, né? Quem sabe um lugar que não está sendo tão olhado assim não seja tão bem simulado, a gente não tem material ferramental ainda para chegar nesse ponto, né? Pensando em Popper, pensando em Ockham, como diabos que a gente testa isso experimentalmente? Esse é o grande problema. Porque eu tenho que ter uma metodologia, eu tenho que ter uma ferramenta que não está sendo simulada para poder testar. Porque se ela for simulada, vai esse problema que você está falando. Exatamente. Né? E em última instância, se a gente está numa simulação, tudo é simulado. Mas se a gente está numa simulação e as nossas consciências são simuladas perfeitamente, a gente interage diferentemente com a simulação e talvez mesmo aquilo que foi simulado por nós não era previsto dentro da simulação.
Exatamente. E aí você fica nessa loucura, né? Que você não consegue chegar nem de um lado, nem do outro, né? E ainda tem uma coisa interessante, que uma coisa que já citou algumas vezes nos nossos episódios é a questão de singularidade. Que seria uma consciência de si, do outro e tudo mais, e questão ética de uma consciência simulada e tudo mais. E hoje é muito comum algo que Elon Musk faz com frequência, que é fazer especulação, tipo, inventa um negócio, não tem condição nenhuma de alcançar e o pessoal injeta dinheiro, enfim, pra ver o que acontece. E já fizeram alguns leilões falando que iam conseguir salvar a mente humana, fazer um upload da consciência e tudo mais, enfim. Esses prazos todos já acabaram, mas o cara ganhou os bilhões que tinha que ganhar. Mas uma coisa interessante é que a gente, na nossa atualidade, tem um problema grave para fazer o upload da nossa mente, que é o fato de a extração do software no momento é impossível, porque o cérebro é como se fosse o hardware se alterando junto com o software o tempo todo. Ou seja, eu não consigo extrair essa informação porque o hardware, de certa forma, ele tá se alterando o tempo todo. Agora, se eu tô falando de simulação, já era. Se eu tô falando de simulação, esse próprio hardware, na verdade, é um software, é tudo um software que tá sendo tudo criado um dentro do outro o tempo todo.